Torcedor do Cruzeiro, prepare-se porque o que está acontecendo nos bastidores pode mudar completamente o rumo do time na temporada. Existe uma negociação em andamento que vem ganhando força nos corredores da Toca da Raposa, e ela envolve um nome que já chega cercado de expectativa, confiança e, ao mesmo tempo, muita dúvida. Estamos falando de Gregori, um volante que pode ser a peça que falta no meio-campo, ou pode acabar ficando distante por causa de um detalhe que ninguém esperava, e é exatamente aí que a situação começa a ficar interessante de verdade. Porque não é só sobre futebol, não é só sobre desempenho dentro de campo. Existe um fator financeiro pesado, um valor que está sendo discutido nos bastidores e que pode definir tudo: o salário. Mas calma, antes de chegar nesse ponto decisivo, você precisa entender por que esse nome está sendo tratado como prioridade dentro do Cruzeiro. Gregori não apareceu do nada nessa história. Ele é um jogador que já tem bagagem, já mostrou serviço e, principalmente, já trabalhou com o técnico Arthur Jorge. E isso muda completamente o cenário. Quando um treinador já conhece o jogador, já sabe como ele se comporta em campo, já entende suas qualidades e limitações, a chance de dar certo aumenta muito. Não é uma aposta, é uma escolha com base em algo concreto, e foi exatamente isso que aconteceu em 2024. Gregori e Arthur Jorge trabalharam juntos em uma campanha marcante, que terminou com o título da Libertadores. Aquela conquista não só elevou o nome do técnico, mas também reforçou a importância de jogadores que entendiam perfeitamente o sistema de jogo. Gregori era um destes jogadores. Ele não é aquele volante que aparece só para marcar. Ele tem presença, tem leitura de jogo, tem intensidade. É o tipo de atleta que ajuda a dar equilíbrio ao time, que permite que os jogadores mais ofensivos tenham liberdade para criar. E é exatamente isso que o Cruzeiro busca neste momento. O time precisa de mais consistência no meio-campo. Precisa de alguém que organize, que marque, que ajude na saída de bola e que mantenha o nível competitivo alto durante os 90 minutos. E por isso, o nome de Gregori começou a ganhar força. Mas aí entra o primeiro obstáculo. Ele joga no futebol do Catar, defendendo o Al-Rayyan, e isso, por si só, já torna qualquer negociação mais complicada. Clubes do Oriente Médio não costumam liberar jogadores facilmente, principalmente quando investiram valores altos na contratação. E foi exatamente isso que aconteceu. Gregori foi contratado por cerca de 7 milhões de dólares, um investimento significativo, um valor que mostra o quanto o clube acredita no jogador. Ou seja, o Cruzeiro não está lidando apenas com a vontade do atleta ou com o interesse do treinador. Existe um contrato em vigor, existe um investimento feito e existe uma negociação que precisa convencer todas as partes. E é aí que entra outro ponto importante. O valor da transferência ainda não foi revelado assim, torcedor. Existe um sigilo em relação ao que está sendo pedido. E isso aumenta ainda mais a tensão em torno da negociação. Porque quando os números não aparecem, as especulações crescem. E junto com elas, as dúvidas. O Cruzeiro acredita que pode usar um trunfo importante: a relação entre Gregori e Arthur Jorge. Essa conexão pode fazer diferença, pode ser o fator que convença o jogador a voltar ao Brasil, pode ser o elemento que pese na decisão final. Mas será que isso é suficiente? Porque existe um outro fator que pesa tanto quanto ou até mais do que qualquer relação dentro de campo: o salário. E aqui é o ponto onde tudo pode mudar. Antes de continuar, já aproveita esse momento rápido. Se você acompanha o Cruzeiro, se quer ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque aqui você não perde nenhum detalhe, nenhuma atualização, nenhuma informação importante sobre a Raposa. Agora sim, vamos continuar porque a situação fica ainda mais intensa. O Cruzeiro tem deixado claro, através do vice-presidente Pedro Juninho, que o clube quer ser assertivo no mercado. Mas o que isso significa na prática? Significa contratar certo, significa evitar erros, significa investir em jogadores que realmente vão fazer diferença. Não é sair contratando por impulso, não é trazer nomes só por impacto, é analisar, estudar e agir com precisão. E dentro dessa estratégia, o salário de um jogador passa a ser um fator decisivo. Porque não adianta contratar um atleta se o custo dele compromete todo o planejamento financeiro do clube. E é exatamente aí que entra o grande ponto dessa história. O salário de Gregori, nos bastidores, o valor que está sendo discutido, gira em torno de R$800 mil por mês. Sim, você ouviu certo. R$800 mil mensais, considerando salários, luvas e bônus por desempenho. É um valor alto. Um valor que coloca o jogador em um patamar elevado dentro do elenco. E isso levanta uma série de questões. O Cruzeiro está disposto a fazer esse investimento? Esse valor cabe no planejamento financeiro? Vale a pena pagar esse montante por um volante? Ou esse pode ser o ponto que afasta o jogador? Porque não se trata apenas de qualidade técnica. Trata-se de equilíbrio. Trata-se de manter um elenco competitivo sem comprometer o futuro do clube. E ao mesmo tempo, existe o outro lado da moeda. Gregori não é um jogador comum.
Ele tem experiência, tem números consistentes, tem passagem vitoriosa recente. Pelo Botafogo, foram 84 jogos com participações importantes. No Ar-Ryan, ele segue com regularidade, mostrando que continua em alto nível. Ou seja, não é uma aposta, é um jogador pronto. E isso faz com que o valor, apesar de alto, tenha justificativa. Mas será que o Cruzeiro vê dessa forma? Ou será que a diretoria vai considerar esse número como um risco? Porque, no fim das contas, essa decisão não é simples. É uma escolha que pode impactar toda a temporada. Se o Cruzeiro fechar a contratação, estará enviando um recado claro. Está disposto a investir pesado para subir de nível. Mas se recuar, também estará mostrando algo importante: que existe responsabilidade financeira e controle nas decisões. E isso divide opiniões. Tem torcedor que acredita que o clube precisa investir, precisa ousar, precisa trazer nomes fortes. Mas também tem quem defenda cautela, planejamento e equilíbrio, e no meio disso tudo, está Gregório, um jogador que pode ser a solução, ou uma negociação que acaba não acontecendo por causa de números. E agora chegamos no ponto mais importante de tudo isso. Essa decisão não é apenas sobre contratar ou não contratar. É sobre o futuro do Cruzeiro. É sobre qual caminho o clube quer seguir. É sobre até onde a diretoria está disposta a ir para montar um time competitivo. E essa escolha vai dizer muito sobre o que podemos esperar daqui para frente. Quase no fim dessa análise, vale reforçar mais uma vez: se você quer acompanhar tudo isso de perto, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque essa história ainda pode ter muitas reviravoltas. E agora eu quero saber de você. Diante desse cenário, diante desse salário, diante dessa negociação cheia de detalhes, você acha que o Cruzeiro deve ir com tudo para contratar Gregório? Ou é melhor buscar outras opções no mercado? Essa é uma decisão que divide opiniões, e a sua participação faz toda a diferença. Porque no final, o futebol é isso: debate, expectativa, emoção e decisões que podem mudar tudo.